Hebreus capítulo 12, perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Hebreus capítulo de número 12. Todos que acharam, diga amém. Amém. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Repetindo o verso de número 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Feche os olhos, como de costume eu tenho de orar antes de estar ministrando. Senhor Deus, Pai, eu te agradeço por esta oportunidade. Senhor, que o Senhor, meu Pai, continue falando conosco, assim como o Senhor tem falado desde o início deste culto, através das oportunidades, dos louvores. Que o Senhor, nesta noite, meu Pai, usa-me como instrumento de tuas mãos, que eu não venha falar palavra que venha de mim mesmo, mas que teu Espírito Santo me conduza pela revelação da tua palavra. Fala conosco nesta noite, é isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Gostaria de pedir um pouquinho mais de retorno, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. Irmãos, eu estava meditando nesta palavra, e Deus falou ao meu coração, as lutas que muitas vezes nós passamos no decorrer dos anos, no nosso dia a dia, e muitas vezes o que nos dá força para continuar é quando nós olhamos para Cristo, aquilo que o Senhor, Ele suportou na cruz pelos meus pecados e os teus pecados. Quando eu olho na epígrafe, a qual vai falando do tema perseverança no meio das tribulações ou das provações, eu vejo que todos nós, como seres humanos, nós vamos passar por tribulações, por lutas, por dificuldades. Mas quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 16, verso 13, que Jesus vem falando: eu digo, e a minha paz esteja convosco, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Aleluia. Jesus está falando que para nós, que nós vamos viver neste mundo, e nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por provas, por luta, mas nós também vamos vencer, porque Cristo, Ele passou aqui nesta terra, Ele suportou lutas, dificuldade, e Ele venceu, e a igreja também vai vencer. A igreja também, ela vai enfrentar provações, dificuldades, lutas, mas igual a Bíblia vem nos falando, mas nós temos que ter perseverança. Perseverar, irmão, é quando nós passamos por muitas afrontas na nossa vida, dificuldade, e nós não paramos no meio do caminho. Perseverar é quando nós não temos mais forças para continuar. Mas quando nós olhamos a epístola aos Hebreus, o escritor vem falando: olha para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé.
Quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo me levou a passagem, a trajetória que Cristo passou quando esteve aqui na terra. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo que quando Jesus estava indo para o jardim Getsemane, a Bíblia vem falando, irmãos, que Jesus, ele estava com os seus discípulos, mas Jesus, ele estava angustiado até a morte, porque Jesus já estava prestes a ser entregue nas mãos dos pecadores, para cumprir tudo aquilo que pelo Pai foi designado. Jesus indo para o jardim Getsemane, a Bíblia vem falando que Jesus chama para ir um pouco mais adiante Pedro, Tiago e João, porque Jesus estava angustiado. Jesus já estava sabendo que estava chegando o momento de ele ser entregue na cruz do Calvário, por amor de mim e de você, porque o ato de Cristo na cruz foi um ato de sacrifício de amor. Foi porque Deus, ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. É amor, irmão, por isso que Cristo suportou tudo isso na cruz. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo João capítulo 13, que Jesus vem falando que ele amou os seus até o fim. Ele amou até o fim, ele não desistiu. Por isso, quando eu olho, quando Cristo estava no Getsemane, angustiado até a morte, Jesus foi mais adiante e ele começou a orar ao Pai. A Bíblia vem falando no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, que Jesus, quando ele estava orando, a tua agonia era tão grande que o seu suor saía como com gotas de sangue e molhava toda a terra onde ele estava orando. Mas Jesus, quando ele estava orando angustiado, ele orou ao Pai e falou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Sabe por quê? Porque Jesus estava tão angustiado até a morte, e ele estava falando: Pai, passa de mim esse cálice, porque o cálice que Jesus estava prestes a beber eram os meus pecados, os teus pecados, eram as minhas enfermidades, as tuas enfermidades, e ele estava pronto a carregar tudo aquilo, porque ele nos amou de tal maneira, irmão. Ele amou nós, a cada um, mesmo se nós estamos sendo tão pecadores e tão falhos, porque a Bíblia fala em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Tinha uma grande barreira entre Deus e o homem não tinha mais contato com Deus, o homem não tinha mais ligação com Deus, por causa do pecado que aconteceu no jardim do Éden. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vemos que por causa do pecado, no jardim do Éden, aonde Deus dá uma ordem: não come do fruto que está no meio do jardim, o fruto da vida e o fruto da ciência do bem e do mal. Mas Satanás, como ele é astuto, em uma serpente ele atentou a Eva e falou: porque vocês não comem do fruto que está no jardim? Eva falou: porque o Senhor proibiu que comesse do fruto que estava no meio do jardim, porque se nós comermos, nós morreremos. Mas a Bíblia vem falando, irmão, que quando ali a Eva, ela pegou, conversando com a serpente, que é Satanás entrou no coração de Eva, porque ela falou que o Senhor disse: se nós comermos, nós vamos morrer. Satanás fala para ela: vocês não vão morrer, mas você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha só, irmãos, o pecado veio por causa da desobediência. Deus deu uma ordem: não come, e Eva, ela desobedeceu. Eva desobedeceu a palavra de Deus. Muitas vezes nós pecamos até hoje, porque muitas vezes por causa da desobediência. O diabo, ele vem, irmão, astuto, porque ele está ao nosso derredor, esperando uma brecha para que eu e você pudesse darmos para ele, muitas vezes destruir a nossa vida. Qualquer a morte que a Bíblia Sagrada vem nos falando é a morte espiritual, porque quando Adão e Eva, ele come e conhece ali o que é certo, o que é errado, e seus olhos são abertos, ele começa a cozinhar umas folhas de figo para tampar a sua nudez. A Bíblia Sagrada fala que o Senhor passeia pelo jardim,
jardim. O Senhor passeia pelo jardim e começa a falar: Adão, onde tu estás? Adão está escondido, porque todo aquele que peca, ele arruma um jeito para esconder o seu pecado, ele arruma um jeito para esconder as suas falhas. O que ele fez? Senhor, eu me escondi de ti porque eu estava nu. Como que tu sabe, Adão, que você estava nu? Porventura comeste do fruto que eu proibiste? Ele começa a colocar uma culpa: a mulher que tu me deste, ela me deu o fruto. Porque assim, irmão, porque todos aquele que peca, ele sempre coloca a culpa no próximo. Se eu pequei, foi por causa de fulano. Se eu errei, foi por causa do irmão da igreja. Se eu falhei, foi por causa de ciclano. Mas nunca a pessoa vai ter a capacidade de falar: Senhor, eu pequei porque eu desobedeci a tua palavra. Todo pecado tem uma consequência, todo pecado gera uma consequência. E qual foi a consequência? Porque o homem, ele tinha uma intimidade com Deus no jardim. Deus visitava o homem no jardim, Deus conversava com o homem no jardim, e por causa do pecado houve a morte. E não é uma morte física, mas sim a morte espiritual. Porque existe 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Neste momento, por causa da desobediência, o homem, ele morre espiritualmente, e ele é separado de Deus, ele não tem mais aquela comunhão com Deus. Por isso, irmão, que olho em Romanos 3:23, que o Paulo vai falando que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio para quebrar essa separação aonde tinha de homem e Deus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Por isso, irmão, que quando eu olho a Epístola aos Hebreus, isso me fortalece, porque o meu coração vai, que quando Jesus orou: Pai, passa de mim esse cálice, e Jesus olhando para o dia de hoje, ele vendo, se ele desistisse, a igreja do Parque Universitário 2 não estaria nessa noite cultuando. Se ele desistisse, eu e você não estaríamos aqui nesta noite para adorá-lo na beleza da tua santidade. Se Cristo não desistiu, então você tem um motivo, irmão, de não desistir. E talvez você entrou nesta noite até mesmo falando: eu vou desistir, eu vou parar, eu vou recuar, por causa das lutas que veio sobre a sua vida. Talvez você está passando um vendaval na sua casa, talvez você está passando um vendaval na sua família, mas Jesus está falando: persevera, 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 e não desiste, e não desiste. Porque Cristo, no meio do jardim, ele foi ali oprimido, ferido, machucado e angustiado, mas ele estava olhando para mim e para você, dizendo: se eu não desistir, você não vai desistir. Sabe por quê? Assim como o Senhor Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É assim Deus te fala: a minha graça te basta, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não desista, irmão, e não para de caminhar, porque Cristo suportou a agonia por mim e por você. Foi por amor que Cristo, ele sofreu aquela agonia, por causa dos meus pecados, dos pecados. Nós estamos aqui, irmão Igor, não porque nós merecemos. Nós estamos aqui não porque nós somos bonzinhos, não. É por causa do amor. É por causa do amor. Você está aqui, irmão, porque o Senhor, ele ama você de tal maneira. Porque muitas vezes nós passamos por luta e nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz. E Jesus carregando a cruz, falando: eu não vou desistir, porque o pastor Marcos, ele não vai estar lá no Parque 2. Eu não vou desistir, então o Igor, ele não vai estar lá me adorando e glorificando. Eu não vou largar a cruz, eu vou até o final. E Jesus, orando novamente, falou assim: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Oh, irmão, se fosse eu e você no lugar de Cristo, nós já tínhamos desistido. Porque o ser humano muitas vezes quer desistir por qualquer coisa,
Muitas vezes você quer desistir porque fulano não te cumprimentou. Você quer desistir porque muitas vezes a porta está fechada. Você quer desistir muitas vezes porque as pessoas viraram as costas para você. Mas quando o Epístola fala, olha para Jesus, irmão. Olha para Jesus, que este ano você vai ter mais força para continuar. Você vai ter ânimo mais para prosseguir. Porque o que Jesus passou, Ele levou por mim e por você. Porque você não aguentaria, eu não aguentaria. Mas Jesus está falando, não se preocupa, eu estou aqui para pagar o preço pela sua vida. Nós foi comprado, irmão, foi comprado. Não foi com ouro e não com prata, mas foi com sangue precioso de Cristo derramado na cruz do Calvário. Sabe por que o diabo ele tem tanto ódio de você? Porque ele sabe muito bem, porque tem um lugar reservado e preparado para você. Porque ele sabe muito bem o que Cristo pagou na cruz do Calvário por mim e por você. E o que ele quer fazer? Ele quer tragar a sua alma, ele quer destruir a sua vida, ele quer destruir os teus sonhos, ele quer destruir os teus projetos, ele quer arrancar a tua esperança. Mas não desista não, ainda que você esteja machucado, ainda que você esteja ferido, continue a caminhar, faça igual a Jesus, angustiado até a morte. A Bíblia diz que ele foi mais adiante. Vai mais, irmãos, está doendo, mas vai mais adiante, está machucado, mas vai mais adiante. As pessoas estão te caluniando, vai mais adiante. As pessoas estão virando as costas, vai mais adiante, porque bem na frente está o socorro bem presente na hora da angústia. Se você crê nessa palavra, levante as tuas mãos para adorar o Cordeiro de Deus. Oh, Laia Súria, cante a saia. Jesus, eu vou desistir. Jesus falou, olho para o sacrifício da cruz. Jesus, não estão me dando oportunidade, não se preocupa, olho para o sacrifício da cruz. Jesus, as portas estão fechadas, olho para o sacrifício da cruz. Jesus, tentaram matar a minha fé, a minha esperança, olho para o sacrifício da cruz. Irmão, todo aquele que olha para o sacrifício da cruz, ele pensa 1000 vezes antes de querer parar. Porque o amor de Deus é tão lindo e tão maravilhoso, irmãos, que Deus ele ama muitas vezes mais que muitas vezes as pessoas que estão nos lados. O amor de Deus é tão profundo que mesmo nós não estamos valendo nada, Ele nos amou. Ele nos amou de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo que Ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Jesus vai falar, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Qual que é o segredo? Você está perdido no meio do caminho? Você está perdido no meio da caminhada? Não se preocupa, Jesus fala, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Não andará em trevas. Sabe qual que é o problema? É que você está seguindo muitas vezes fulano e cicrano, e você está deixando de seguir a Jesus. Você está perdendo o seu alvo, o seu foco. Não perca o foco de Cristo. Porque a nossa força, irmão, quando vem a fraqueza, quando nós olhamos para o Senhor, nós lembramos que o salmista vem falando, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro, a minha força, vem do Senhor. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós sabemos que vai vir o socorro para a nossa vida. Jesus, ele volta para os discípulos. Pedro, Tiago e João estão dormindo. Pedro, Tiago e João estão cansados. Jesus fala, você não pode vigiar comigo pelo menos 1 hora, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A carne ela precisa perseverar, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Continue a orar. E Jesus se afasta. Jesus persevera. Jesus não desiste, porque Jesus está sabendo que o momento está chegando. E quando Jesus volta novamente, vê os discípulos dormindo, e Jesus fala, descanse, pode descansar, porque a hora já está chegando.
Jesus está saindo do jardim, e quando Jesus está saindo, está vindo soldados, e aquele que comia com Jesus, aquele que andava com Jesus, aquele que abraçava Jesus, falou: aquele que eu cumprimentar com um beijo no rosto, esse é o Senhor, esse é Jesus. Eu estou falando de Judas, aquele que andou, que comeu, sentou na mesa, aquele que eu beijar. Jesus saindo, Judas cumprimenta, sauda ao Senhor e dá um beijo no rosto. Jesus não é eu e você. Aleluia! Jesus, sabendo que Judas iria trair, a Bíblia fala que quando Jesus dá um beijo, ele vira as costas para sair. Jesus segura ele pelo braço e fala: amigo, por que vieste? Aleluia! Amigo. Ô irmão, eu e você muitas vezes nós fazemos igual Judas, nós damos o beijo da traição, e quando nós demos o beijo da traição, nós viramos as costas. Mas Jesus, ele não é eu e você. Jesus, ele não vira as costas. Jesus fala: amigo, porque Jesus sabe que eu e você somos falhos, mas a misericórdia dele é tão grande que mesmo assim ele te chama de amigo. Aleluia! Jesus é preso, Jesus é levado, e quando Jesus é levado, Pedro já está recebendo a notícia que antes que o galo cantasse, ele negaria ele 3 vezes. Jesus está sendo interrogado, e Pedro está no pátio, se aquecendo na fogueira. E quando Pedro está se aquecendo na fogueira, vem uma mulher, uma serviçal, e fala: eu te conheço, você estava com ele, você é um dele. Pedro fala: eu não sou. E o outro fala assim: é você, porque você se veste igual ele. E Pedro fala assim: não, sou eu. E Pedro fala assim: não, porque eu te vi junto com ele. E Pedro: eu nunca conheci. E o galo canta. Quando o galo canta, a Bíblia fala que Jesus estava passando num momento e olhou para Pedro. Aleluia! Quando Jesus olhou para Pedro, a Bíblia fala que Pedro chorou amargamente, porque Pedro se lembrou da palavra que Jesus falou: ainda que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não espere, irmãos, esse momento na sua vida e na minha vida chegar. Não espere nós chorar amargamente por causa das nossas atitudes, porque toda vez que nós negamos a Cristo é por causa das nossas atitudes. Aleluia. Toda vez que nós pecamos, nós estamos negando. Se você não fala de Cristo no seu trabalho, você está negando. Se você não fala do amor de Deus na sua casa, você está negando. Não espere chegar um momento onde Cristo vai pegar, olhar de frente contigo e que você chore amargamente. Deixa adiantar. Cristo, ele foi condenado. Pilatos falou: esse homem não tem culpa nenhuma. A multidão falou: crucifica-o e solta Barrabás. Crucifica-o e solta Barrabás. Pilatos não quis crucificar Cristo, porque Pilatos viu ele um homem inocente, não viu culpa nele nenhuma. Mas Pilatos preferiu agradar o povo do que agradar a Deus. Cristo, ele foi crucificado. Cristo foi humilhado. Colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, uma capa de escarlate nas suas costas, e com uma cana bateram naquela cruz cheia de espinho. Tu não és o rei dos judeus? Foi humilhado, não porque merecia, foi por causa de mim e de você.
Foi por nós. Foi por nós. Irmão, Paulo vem falando em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, que a mensagem da cruz para aqueles que perecem é loucura, mas para nós é poder de Deus. Porque essa mensagem, irmão, é que nos dá força para perseverar. Essa mensagem é que nos dá ânimo para continuar, porque nós sabemos que o preço já foi pago. Cristo foi na cruz, e a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas Cristo não tinha pecado. O que ele fez? Pai, eu entrego a ti o meu espírito, porque já está consumado. Ele se entrega. A Bíblia vem falando que quando ele se entrega, José de Arimateia, um homem muito rico financeiramente, perde o corpo de Cristo para enterrar na sepultura onde ninguém foi enterrado. Quando Cristo foi enterrado naquele sepulcro, no terceiro dia foi as 3 mulheres visitar ele. E quando ela chegou lá, viu a pedra removida. Aleluia. Viu a pedra removida. 2 varões de branco estavam sentados. E ela falou: onde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? Ele fala: mulher, aleluia, porque procura entre os mortos aquele que vive. Aleluia, aleluia. Porque procura entre os mortos aquele que vive. Nós servimos um Deus, um Deus vivo. Aleluia. A nossa esperança é um Deus vivo que ressuscitou. A nossa esperança é um Cristo que no terceiro dia ressuscitou. E quando Cristo ele aparece, os 12, Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus vem falando: eis que estou convosco. Eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vale a pena, irmão, servir um Deus vivo. Nós não servimos um Deus, um Cristo igual está no Rio de Janeiro, de braços abertos, mas não faz nada pelo Rio de Janeiro. Nós não servimos um Deus grudado na madeira que não faz nada. Nós não servimos aquele Cristo de Hollywood, de olhos azuis, que não faz nada pelo seu povo, para a humanidade. Mas nós servimos o Cristo da cruz, que lá no seu sepulcro está a falar: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E ele fala: estou com você todos os dias até a consumação do século. Pastor Natanael, estou com você todos os dias até a consumação do século. Pastor Marco, eu estou com você todos os dias. Irmão Rui, estou com você todos os dias. Igor, estou com você todos os dias. Igreja do Parque Universitário 2, eu estou com você todos os dias. Não pensa que eu desisti, não pensa que eu te abandonei, não pensa que eu te larguei. No momento da enfermidade eu estou contigo, no momento do desemprego eu estou contigo, no momento da calúnia estou contigo, no momento do sofrimento estou contigo, no momento da angústia eu estou contigo todos os dias. Eu não desisto de você. Você pode estar pensando que Deus virou as costas, mas Ele não virou, Ele não desiste de você. Sabe, no momento que você está sem força e você está sem ânimo, Ele te pega pela mão direita e fala: eu não desisto de você. Ei, você tem um companheiro nesta caminhada, o Cristo vivo, o Cristo vivo. Você tem um companheiro nesta caminhada. Continue olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que morreu, mas vive para todo sempre. Se você crê nesta palavra, se coloca de pé. Eu quero pedir para a nossa irmã Vivian estar louvando ao Senhor, pode ser? A nossa irmã Vivian.
Alabra Súria, Canturiaia. Oh, irmão, Ele vive. Ele vive. Você pode adorar Ele porque Ele vive. Você pode agradecer Ele porque Ele vive. Você pode adorá-lo porque Ele vive. Você chegou aqui nessa noite pensando em desistir, pensando em parar, falando que não tem mais jeito para você, falando que suas esperanças já estão no fim, mas Cristo está falando: eis que estou convosco todos os dias. Aquela cama de leito, estou convosco. Naquela angústia, estou convosco. Naquele momento de desistir de tudo, eu estou convosco todos os dias. Eu estou com você de manhã, de tarde, de noite. Eu estou com você quando você abre os seus olhos e se levanta. Eu estou com você quando você se arruma para ir trabalhar. Eu estou com você no momento do seu trabalho. Eu estou com você quando você vai para a sua casa. Eu estou com você quando você chega na sua casa. Eu estou com você quando está se preparando para vir para me adorar. Eu não abro mão de você. O diabo, ele tem tentado. O diabo, ele tem perseverado, falando: eu vou destruir o sonho, eu vou destruir os projetos, eu vou destruir a esperança dela, eu vou destruir a família, eu vou destruir o casamento. Mas Deus está falando: não vai, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Levante as tuas mãos. Alabaia Shúria Candaraia Uria Suri Mikanduriaté Uria Mandaia Suri Cantoraia. O Cristo vive está nessa noite, e Ele está falando ao meu coração. Ele vai renovar a sua força. Você não vai parar. Você não vai parar. Ele vai renovar, vai renovar. Ele vai renovar suas forças. Você não vai parar, porque Ele está contigo nessa caminhada. Levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos e fala: Senhor, me renova, me renova, me renova, me renova, porque eu preciso, Senhor, da sua graça. Eu preciso do teu toque nesta noite. Toca a mim, Jesus, toca a mim, marca a minha vida, muda a minha história, muda a minha história. Se você está sentindo a presença dele, Rabachuri Candaraia, se o louvor desta prova pode soltar, pode soltar, pode soltar, pode soltar. O amor de Deus alcançou as nossas vidas. Oh, aleluia, oh, aleluia. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. A minha esperança é Cristo vive. A esperança da igreja, Cristo vive. A esperança nossa, Cristo vive. Ele vive e está aqui nesta noite. Já se avança, mas eu quero nesta noite. Fala se tem alguém que está afastado do caminho do Senhor, e nessa noite você ouviu a palavra, e o Senhor falou que Ele vive e Ele vai te ajudar, e você nessa noite quer se reconciliar novamente. Levante as tuas mãos para nós, que nós possamos te conhecer. Tem alguém nessa noite que quer voltar para o braço do Pai nesta noite? Levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos. Tem alguém nesta noite que não entregou a sua vida para Jesus, e você nessa noite ouviu a palavra e Deus tocou no seu coração, e Ele está falando: deixa eu fazer por você. E você nesta noite quer tomar iniciativa na sua vida e quer entregar a sua vida para Ele. Tem alguém nesta noite? Só levante as suas mãos. Você quer entregar a sua vida para Jesus, porque a partir dessa noite pode ser a última oportunidade, porque o inimigo das vossas almas está lá fora, esperando uma oportunidade para tragar a sua vida. Mas nessa noite que Cristo está falando, Ele vive, e Ele quer fazer por você. Tem alguém nesta noite? Não tem? E as palmas louvam ao nome do Senhor.